seja muito bem-vindo a mais uma aula. Na aula de hoje nós vamos ver aqui as conjunções em inglês. Então você vai entender o que é e como utilizar aqui as conjunções em inglês. Então vamos lá. As conjunções em inglês são palavras utilizadas para conectar diferentes partes aí de uma frase, né? Então elas ajudam aí a unir palavras, frases ou cláusulas, né? Criando a conexão entre elas. Então isso aí são as conjunções. Agora a gente vai ver aqui alguns exemplos, né? E você vai ver pelo português que você já sabe utilizar, né, esse conteúdo aí, né, em português. Então, é a mesma coisa. Então, o que junta uma frase? Quando eu quero falar, eu vou utilizar o e, mas, porém, ou, pois. Todas essas palavras são conjunções em português. Agora a gente vai aprender as mesmas palavras aí em inglês, tá bom? Então, a gente tem aqui, ó, and, que vai ser e, but, mas, or, ou, nor, nem, for, pois, yet, isso é ainda, so, então, because, né, sempre em respostas, a gente nunca utiliza because em perguntas, tá bom? Although, embora, since, desde que, unless, a menos que, until, até que, when, quando, while, enquanto, where, onde, after, depois que, before, antes que, if vai ser se, unless, a menos que, even though, mesmo que, in case, no caso de, provided that, desde que ou contando que, as long as, então desde que ou enquanto, due to, devido a, né, alguma coisa, in order that, para que, né? Lest, para que não. Regardless, independentemente. Since, já que. Whereby, pelo qual. Aqui algumas conjunções, né, para você aprender, né, aumentar o seu vocabulário em relação às conjunções em inglês. Agora nós vamos ver aqui os tipos de conjunções em inglês. Então a gente tem as conjunções coordenativas em inglês, né, que também são conhecidas como coordinating conjunctions, que são palavras que conectam partes independentes da frase, né, como palavras, frases, cláusulas, que possuem aí uma importância na estrutura da sentença. Então, ó, as conjunções coordenativas mais comuns são and, but, or, nor, for e yet. Vamos ver aqui alguns exemplos. My sister is going to the gym and my brother is going to the library. Minha irmã vai para a academia e meu irmão vai para a biblioteca. I wanted to go to the party, but I was too tired. Eu queria ir à festa, mas eu estava muito cansado. Então aqui, ó, são duas frases que a gente conectou com and e com but, né? A gente tem as conjunções subordinativas também em inglês, né? Que são conhecidas como subordinating conjunctions, né? Que são palavras que vão conectar uma oração dependente ou subordinada a uma oração independente principal, introduzindo uma ideia que complementa ou vai modificar a ideia principal aí, né? Então aqui são as conjunções subordinativas mais comuns. A gente tem if, because, although, when, while, since e until. Então vamos lá para os exemplos. I'll go to the beach if the weather is good. Então, ó, I'll go to the beach é uma frase independente. Eu vou para a praia. Mas aqui eu tô conectando com uma outra frase que é dependente, ó. O tempo estiver bom. Ela sozinha não faz nenhum sentido, né? Então ela precisa da primeira frase, né? Diferente aqui dos outros exemplos que a gente tem, ó. Minha irmã vai para academia, já é uma frase independente. Meu irmão vai para a biblioteca, é uma outra frase independente. E a gente conectou essas duas frases independentes. Então, né, elas fazem sentido sozinhas, por exemplo, minha irmã vai para a academia, faz sentido. Meu irmão vai para a biblioteca, também faz sentido. A gente só juntou as duas ideias. Aqui já é o contrário. A segunda frase depende da primeira. Então, eu vou pra praia se o clima estiver bom, né? Porque se eu falar só eu vou pra praia, tá tranquilo, é uma frase já. Mas o clima está bom, e aí, né? Então, a subordinativa, ela conecta uma frase que não vai ter muito sentido, mas because it was raining, we stayed inside.
né? Então, ó, porque estava chovendo, ficamos dentro de casa, ó. We stayed inside, ficamos dentro de casa, faz sentido sozinha. Because it was raining, porque estava chovendo. Fica meio solta, né? Então ela precisa da outra frase, né? Então ela depende dessa outra frase para fazer sentido. Então, porque estava chovendo, a gente ficou em casa. Pode ser o contrário também. We stayed inside because it was raining, tá? Você pode mudar aqui a ordem, não tem problema nenhum, tá bom? E a gente também tem aqui as conjunções aditivas, que são and, e, as well as, bem como, also, que vai ser também, plus, além disso, to, também. Então, I have a cat and a dog. Eu tenho um gato e um cachorro. Estou adicionando informações à minha frase. Conjunções adversativas. Então, but, que vai ser mais, yet, ainda, however, entretanto, nevertheless, no entanto, still, ainda assim. I wanted to go to the party, but I was too tired. Eu queria ir à festa, mas eu estava muito cansado. Então, tá vendo? Ela vai dar esse porém, né? Uma coisa contrária aí. Então, por isso que ela é considerada adversativa. Ela é uma coisa que é contrária, tá bom? Conjunções alternativas. Or, vai ser ou. Either, or, né? Então, ou. Neither or nor, então nem e nem. Por exemplo. Do you want tea or coffee? Você quer café ou você quer chá ou café, né? Então, tô dando uma outra opção. Tô te dando alternativas para que você possa escolher. Então, por isso elas são chamadas de conjunções alternativas aí, né? E a gente tem as conjunções causais, né? Que é de uma causa. Então, ó, because, porque, since, já que, as, como, due to, devido a, owing to, devido a, né? Então, ó, she didn't go to work because she was sick. Então, ela tá falando aqui uma causa. Por que ela não foi trabalhar? Porque ela estava doente. Então, ó, ela não foi trabalhar porque estava doente. Então, aqui, conjunções causais, que vão definir uma causa para a frase. Então aqui eu te ensinei um pouco sobre as conjunções, te mostrei os tipos de conjunções que a gente tem, né? Então espero que você tenha gostado bastante das informações que eu trouxe aqui pra você hoje. Se você gostou dessa aula, não se esqueça de deixar sua curtida. Deixa aqui nos comentários também me falando se você gostou dessa aula, é muito importante pra mim saber a sua opinião. Não se esqueça de se inscrever por aqui pra não perder nenhum conteúdo que eu posto. Então é isso, a gente se vê na próxima aula. Bons estudos e até lá!